Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu quero convidá-los para a gente refletir sobre São Pedro. O querido Simão Pedro, o homem capaz de dizer sim ao Senhor e de amá-lo, a ponto de superar as suas fragilidades, os seus impulsos, os seus medos, a sua própria covardia. Pedro, para mim, é exatamente aquele que muitas vezes é expressão de todos nós. Pedro tem com ele algo muito especial. Talvez por isso Jesus tenha o escolhido para liderar os seus discípulos. Por isso ele se torna o primeiro Papa da Igreja. Pedro tem algo que é fundamental, que todos nós, enquanto cristãos, devemos ter: boa vontade. Mas também é alguém movido pelo impulso, necessitado do dom da temperança, necessitado de equilíbrio, para que com discernimento possa se posicionar. Podemos falar de muitos fatos bíblicos nos quais a figura de Pedro está presente de maneira eloquente, decisiva e fundamental. Lembremos da escolha e do convite que o Mestre Jesus fez a Pedro. Em que contexto Jesus chama Pedro para o discipulado? Quando Jesus avista Pedro com outros discípulos à barca, Pedro tentando pescar depois de uma noite inteira de fracasso, Jesus se depara com aquele homem sofrido, aquele homem inquieto e necessitado de um milagre. E Jesus faz uma provocação que, graças a Deus, Pedro foi capaz de ouvir, apesar de toda uma noite de tentativas. Lança a rede às águas mais profundas. E Pedro diz: olha, a gente já tentou pescar a noite inteira e nada conseguimos, mas em respeito à tua palavra, eu lançarei as redes. E de repente acontece a pesca milagrosa que enche a barca de Pedro de muitos peixes. E ali há a ocasião mais oportuna possível para que Jesus pudesse chamá-lo. Pedro, segue-me e eu tornarei você pescador de almas. Um convite desse para alguém impetuoso como Pedro é exatamente o que ele precisava para realizar-se enquanto pessoa e, sobretudo, enquanto filho de Deus. Pedro, diz a palavra, deixou as redes e partiu, seguiu Jesus de maneira decisiva e categórica. De repente, nos deparamos com um homem capaz de superar as suas próprias fragilidades para dizer sim a Jesus e segui-lo de todo o coração. Lembremos que Pedro foi um dos discípulos que mais falou, mais errou e mais acertou. De repente, a gente se depara na Bíblia com tantos fatos maravilhosos, assim como este da pesca milagrosa. Lembremos que Jesus anda sobre as águas e os discípulos achavam que era um fantasma. E de repente Pedro, sempre Pedro, vai dizer: se tu és o Senhor, me chama e eu irei. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro, andando sobre as águas, confirmando a fé, segue ao encontro de Jesus. Embora se depara com a expressão viva da sua fragilidade humana, falta-lhe a fé e ele afunda. É o homem que, mesmo diante das adversidades, é capaz de seguir o chamado de Jesus, embora em algum momento o impacto da fragilidade humana fale mais alto. Mas Jesus vai lá, socorre Pedro e traz ele para a superfície. Podemos também lembrar
da pessoa de Pedro como alguém que é capaz de contrapor o próprio Mestre em sua impetuosidade. Quando Jesus, na quinta-feira santa, vai lavar os pés dos discípulos antes da ceia, Pedro diz: eu é que deveria lavar os vossos pés e o Senhor vem lavar os meus? Eu não aceito. E aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E a partir daquela fala de Jesus, Pedro, olha lá, diz: mestre, então não banha só os meus pés, mas me dá um banho inteiro, me banha por inteiro. E aí Jesus diz: olha, quem tomou banho já está limpo, só precisa lavar os pés. Então veja a capacidade de Pedro de em algum momento dizer: não, o Senhor não deve lavar os meus pés. Mas no mesmo instante, depois que Jesus fala da relação que deve ter com Pedro, e essa relação perpassaria pelo gesto de Jesus lavar os pés de Pedro, Pedro vai e de maneira exagerada diz: então me dá um banho por inteiro. É desse Pedro que eu quero falar com vocês. É sobre ele que eu quero, a partir dele, nos provocar a nossa vida espiritual. A boa vontade de Pedro deve ser a boa vontade de todos nós enquanto cristãos. Evidentemente que, assim como Pedro teve que conviver com suas fragilidades e vencer uma a uma, nós também devemos. Podemos lembrar de um Pedro que é capaz de defender o Mestre com amor, embora que com certa imprudência. Quando os soldados do Império Romano chegam para prender Jesus, ao entardecer da quinta-feira, e aí Pedro retira da bainha a espada e corta a orelha de um dos soldados do Império Romano. E Jesus manda Pedro guardar e diz: afasta-te de mim, Satanás. Por que Satanás? Porque Pedro naquele instante estava obstacularizando o projeto de Deus através de Jesus. Jesus precisava ser preso, condenado injustamente, morto e ressuscitado para nos glorificar, nos salvar, nos redimir de todo pecado. E aí vemos, mais uma vez, Pedro entrar em cena de maneira muito incapaz de raciocinar. Movido pelo amor, Pedro cega e retira aquela espada da bainha e corta a orelha do soldado. E depois obedientemente guarda a espada, porque o mestre tem outros planos para aquela ocasião. De repente, nos deparamos com Pedro, capaz de olhar para Jesus e declarar exatamente quem é Jesus. Lembra daquela ocasião em que Jesus disse aos discípulos: quem sou eu para vocês? E de repente todos os discípulos calados veem de Pedro, exatamente Pedro, a resposta que Jesus merecia ouvir: tu és o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus vivo. E é aí que Jesus diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Veja, a resposta de Pedro é exatamente a resposta de quem conhece o Mestre e de quem recebe da parte do Pai uma revelação espiritual profunda. Por isso que Jesus vai dizer: olha, não foi homens que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Chamar Jesus do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus vivo, é declarar a essência daquilo que significa Jesus para todos nós. Aquele que veio nos redimir do pecado, fazer a vontade do Pai e nos conceder a graça da salvação eterna. Nos deparamos com um Pedro que, medroso, reluta para se manter fiel ao amor que ele tinha a Jesus. Jesus, passando por aquele momento da paixão, do sofrimento, do julgamento entre Caifás e Anás,
De repente, Pedro, sempre Pedro, é um dos poucos que fica ao lado do mestre, embora não tenha coragem de se posicionar como alguém que é amigo, é discípulo, conviveu com o mestre. Vejamos que por 3 vezes, em meio ao percurso de sofrimento de Jesus, alguém vai identificar Pedro como uma pessoa ligada a Jesus. Você o conhece, você andava com ele, e a cada uma dessas provocações, Pedro, covardemente, de maneira medrosa, assustado, vai se posicionar, gerando uma resposta negativa. Eu não sei quem é esse homem, eu nunca o vi. Mas veja, mesmo com medo, Pedro não desiste de estar ao lado do mestre. Que amor, que dedicação. E de repente, a promessa que Jesus tinha feito se confirma. Após 3 vezes que Pedro nega a relação dele com Jesus, o galo canta. Porque o próprio Jesus tinha dito a Pedro: olha, você vai me negar por 3 vezes. E na 3ª vez o galo vai cantar. De repente, depois, lá na frente, Jesus vai se posicionar junto com Pedro e fazer um grande momento de confirmação da fé daquele discípulo. Pedro, assustado, foi capaz de negar Jesus 3 vezes, mas Jesus o questiona também por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Na 1ª vez, Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Porque amar a Jesus é comprometer-se com o reino. 2ª vez, Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez, Pedro inquieto, o coração pequenino, pressionado pela pergunta, pela questão central trazida por Jesus: Pedro, tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como quem dá uma resposta libertadora, querendo que o mestre acolha a declaração de amor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apesar da minha fraqueza, do meu medo, da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade, eu te amo, Senhor. E Jesus, por mais uma vez, vai dizer-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, esse Pedro é modelo de fé para todos nós. Por isso que é considerado o primeiro Papa da Igreja, é celebrada na Santa Liturgia exatamente como coluna da Igreja, coluna Pedro, coluna Paulo. É diante desse Pedro que a gente precisa aprender a transcender os nossos medos, as nossas vulnerabilidades e assumir o amor e a fé diante de Jesus. E de repente, Pedro, corajosamente, depois de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, Pedro vai chegar exatamente na porta do templo e vai dizer: olha, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu vos dou. Jesus de Nazaré. Essa declaração de Pedro diante do templo de Jerusalém, da expressão máxima da fé judaica e de todos os embates feitos a partir da lei, nós percebemos claramente a convicção, o amor, a autoridade de Pedro, que, rompendo todos os medos depois de receber a graça do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito de Deus, vai fazer uma declaração que desafia a ordem vigente daquele momento. Vai apresentar Jesus de Nazaré como verdadeiramente Deus. Jesus de Nazaré como o Emanuel, o Deus conosco. Aquele que é a materialização, a concretização e a plenitude de toda a promessa de Deus. O Filho amado do Pai que veio nos salvar. Aquele que foi prometido pelos profetas, foi anunciado
de fato chegou, Jesus de Nazaré. Que coisa boa, meu irmão, minha irmã, podermos juntos meditar a respeito desse personagem bíblico que é fonte de inspiração para todos nós em nossa caminhada espiritual. Pedro, ele que recebe as chaves do céu, ele que é intercessor e é liderança de um cristianismo primitivo que vai crescendo cada vez mais. Pedro, homem convicto, capaz de lutar por aquilo que acreditava. Lembra quando Pedro e Paulo entram no embate para ver onde o evangelho deve chegar? Paulo era a favor de ir para além da Palestina, anunciar o evangelho para os cristãos, os novos cristãos, aqueles que nós nos referimos a eles como os gentios, os que vinham do paganismo, que não professavam a fé judaica. No entanto, Pedro, de maneira convicta, vai dizer, olha, o evangelho deve ser pregado para os judeus. E aí a gente percebe a beleza da igreja, que com toda a sua diversidade de dons, exerce um ministério bonito. O apóstolo Paulo, vamos falar dele no próximo vídeo, vai anunciar o evangelho para os cristãos gentios. Enquanto que Pedro, a partir das suas convicções mais profundas, vai anunciar o evangelho para os cristãos judeus. E aí o evangelho, a palavra de Deus, o reino do Pai, o projeto de evangelização ganha dois aspectos fundamentais. A profundidade no interior do mundo judaico, com o anúncio do evangelho para os judeus. E a expansão do cristianismo que alcança aqueles que não conheciam Jesus, que não pregavam e não viviam a fé judaica. Meu irmão, minha irmã, Pedro é sinal de ensinamento para todos nós. O homem que, em meio aos seus exageros, a dualidade de um homem capaz de defender profundamente aquilo que acredita, mas também frágil e limitado, capaz de dizer que não conhecia Jesus, de afundar em meio ao percurso até chegar diante do Mestre. Mas este Pedro é a cara da igreja. É a versão mais próxima de todos nós. Porque ele tem aquilo que eu falava no início desse vídeo, boa vontade. Não boa vontade no sentido normativo da palavra, trivial, mas boa vontade como expressão de uma qualidade, de uma virtude que todos nós, enquanto cristãos, devemos desenvolver. Boa vontade de dizer ao Senhor, eu te amo. Pelo Senhor eu sou capaz de deixar as redes. Pelo Senhor, após ouvir a sua voz me chamando, eu sou capaz de andar sobre as águas. Pelo Senhor, eu sou capaz de tirar da bainha a minha espada para defendê-lo, mas também de guardá-lo em obediência ao teu comando, à tua palavra. Eu, por amor, movido pela convicção que tenho em ti, que tu és o Senhor da minha vida, devo fazer como Pedro, capaz de ir até as últimas circunstâncias. Quem não lembra como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo, exatamente por não se sentir digno de morrer como Jesus. Este homem, muitas vezes polêmico, contraditório, encontra no coração de Jesus uma predileção para o ministério. É escolhido como líder entre os discípulos. É escolhido como alguém que vai servir de inspiração para todo o episcopado da nossa igreja, para todo o magistério da nossa igreja. Alguém que é referência, alguém que é capaz de difundir o evangelho, de declarar na porta do templo: quem eu trago para vocês
é mais valioso do que o ouro e a prata, é tudo que eu tenho, é Jesus de Nazaré. É Ele que eu quero dar a vocês. Quero falar dele para encantar os vossos corações, assim como Ele encantou o meu coração. Com outras palavras, meu irmão, minha irmã, Jesus vê em Pedro alguém que tem um profundo amor. Um amor tão intenso, tão forte, que é capaz de fazer com que aquele homem supere todos os obstáculos que ele mesmo traz consigo para que a vontade de Deus prevaleça sobre a vossa vida. Que São Pedro possa interceder por nós. Que possamos todos nós estarmos buscando agradar ao Senhor da mesma maneira que Pedro fez. Este homem tão intenso em suas decisões e em suas palavras, foi ainda mais intenso em seu amor e em sua fé para com Jesus, para com o Evangelho e o reino do Pai. Guardemos em nosso coração os ensinamentos deste homem. Busquemos nele a inspiração necessária para encontrar a mesma resposta que ele encontrou e deu a Jesus, com a convicção que Jesus era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus vivo. Que Jesus nos abençoe e que Pedro interceda por nós e por toda a nossa amada igreja, santa, católica, para que todos nós tenhamos um pouco de Pedro, tenhamos nele um modelo espiritual para a nossa caminhada eclesial e também para o nosso fazer espiritual. Que assim seja, que São Pedro, discípulo de Jesus, líder da igreja, possa interceder por todos nós. Amém. Um abraço da fé e até o próximo vídeo, se Deus quiser.